Colossenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Por ele fostes circuncidados, não com um tipo de circuncisão que é feita por mãos humanas, mas pela circuncisão de Cristo, na remoção da natureza pecaminosa. Sepultados com ele por meio do batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós também, que estáveis mortos por causa dos vossos pecados e por causa da incircuncisão da vossa natureza pecaminosa, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o registro de dívida que pesava contra nós, o qual nos era contrário no que diz respeito aos seus mandamentos, o removeu completamente, pregando na cruz, despojando os principados e as potestades, os expôs à desgraça pública, triunfando sobre eles em si mesmo. Amém. Você provavelmente já teve que lidar com a ingratidão de alguém. Você se esforçou para fazer o bem àquela pessoa e ela simplesmente não reconheceu o teu esforço. Você não recebeu nem mesmo um obrigado. Agora, talvez pior do que a ingratidão, seja a gratidão demonstrada à pessoa errada. Foi você que fez o favor, mas é outra que recebe a gratidão. E você fica a ver navios. Você não recebe um muito obrigado. Quem recebe um muito obrigado é outra pessoa que não fez nada. Então, talvez pior do que a ingratidão seja a gratidão oferecida à pessoa errada. E provavelmente você já teve que lidar com isso. Agora, e se fosse você o culpado pela ingratidão? E se fosse você o ingrato? Ou pior ainda, e se fosse você a demonstrar gratidão à pessoa errada? É a minha tese que parte considerável da igreja brasileira está demonstrando gratidão à pessoa errada. Seria muito mais fácil para mim simplesmente ignorar tudo aquilo que eu vejo, ignorar tudo aquilo que eu observo, ignorar tudo aquilo que eu discerno e simplesmente pregar, entre aspas, a palavra de Deus, sem aplicar a palavra de Deus a esses problemas nossos do mundo real. Seria mais fácil para mim fazer isso. O problema é que se eu fizesse isso, eu não seria servo de Cristo, né? Porque eu veria que a palavra de Deus se aplica a uma situação, mas eu penso, não, eu não quero me incomodar com isso. Para que eu vou me incomodar com isso? Né? E nem pregação, então, seria, né? Porque a palavra de Deus não é pregada quando o pregador se recusa a aplicar a palavra de Deus aos problemas que ele está vendo. Seria semelhante a um médico, você vai no médico, o médico vê o teu problema, e ele diz, quer saber, eu não vou tratar a doença do meu paciente. Não vou tratar. Eu vou dizer para ele que está tudo bem. Ou então eu vou tratar eu vou dizer que ele tem uma doença mais fácil de ser curada. Né? Todos nós, se a gente ficar doente, a gente quer receber um diagnóstico fácil, né? Mas de nada adianta receber um diagnóstico fácil quando a doença é difícil. Né? Não adianta de nada o médico mentir para nós. E dizer, olha, é fácil, eu vou te dar esse remedinho aqui, tu toma por uma semana, tu vai estar curado. A gente quer ouvir isso do médico. Mas o que adianta o médico nos dizer isso se aquele remedinho não vai fazer nem cosquinha na nossa enfermidade? Então,
é a minha tese que parte considerável da igreja tornou-se culpada não apenas de ingratidão, mas algo pior do que a ingratidão, que é a gratidão demonstrada à pessoa errada. E eu posso provar isso. Há tempos atrás, acho que foi ainda no ano passado, eu vi uma postagem de uma irmã nossa no Facebook. Não é da nossa igreja, a irmã, mas é uma irmã nossa, né? Professa a fé em Jesus. E nessa postagem ela conclamava as pessoas a apoiarem o presidente Bolsonaro, e não há nenhum problema nisso. O problema é que na postagem havia uma foto do Bolsonaro e os dizeres: ele sangrou por ti. Uma clara referência à facada que o Bolsonaro recebeu antes da eleição de 2018. Como um crente pode colocar isso, ele sangrou por ti, acerca de qualquer outro, a não ser acerca de Jesus? Né? Como é que isso pode acontecer? Se você não consegue ver a dimensão religiosa e idólatra disso, há algo muito errado com você. Você está semelhante à igreja de Laodiceia. Você precisa ir até Jesus e conseguir um colírio, para que esse colírio, Jesus te cure dessa cegueira espiritual. Mas se você não consegue enxergar nada de errado, eu vou explicar para você o que está de errado aqui. Na semana passada, em muitas outras pregações, nós ressaltamos que para o crente, isso é importante, para o crente, todos os aspectos da sua vida são espirituais. Tudo o que nós fazemos é espiritual. Eu cito como texto, para demonstrar isso, aquilo que Paulo escreveu. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, se eu pego esse copo d'água aqui e tomo um gole de água, eu devo tomar esse gole de água para a glória de Deus. Isso quer dizer que é possível eu tomar esse gole de água e estar pecando contra Deus ao tomar esse gole de água. Né? É possível, num simples gole de água, eu estar pecando contra Deus. É possível eu, depois do culto, jantar, e ao comer o meu jantar, estar pecando contra Deus enquanto me alimento. Então, na vida do crente não existe nada que seja neutro. Tudo é espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Isso quer dizer que, sendo você um crente em Jesus e discípulo seu, nada na tua vida pode estar compartimentalizado. Você não pode criar compartimentos na tua vida, pegar uma gaveta e colocar na gaveta, escrever na gaveta assim, Jesus, e colocar algumas coisas e diz, essas coisas aqui pertencem a Jesus, e daí ter uma outra gaveta e diz, essas coisas aqui pertencem a mim, uma terceira gaveta, essas coisas aqui pertencem a outra coisa na minha vida. Não, você não pode ter uma vida compartimentalizada. Tudo na tua vida pertence a Jesus. Se ao comer, ao beber ou ao fazer qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus, isso quer dizer que tudo na tua vida pertence a Jesus.
Sendo você um crente em Jesus e discípulo seu, até mesmo as esperanças que você tem de um Brasil justo e próspero pertencem a Jesus. Porque você não pode dizer, Jesus sangrou para que os meus pecados fossem perdoados, para logo depois dizer, e o Bolsonaro sangrou para que a nação fosse justa e próspera. Não, você não pode criar compartimentos. Esse compartimento aqui pertence a Jesus, esse outro aqui pertence ao Bolsonaro, esse outro aqui talvez pertença ao Lula. Não, você não pode fazer isso. Tudo pertence a Jesus. A esperança que você tem de uma nação justa, próspera, de uma nação onde, de repente, você tem que ir no posto de saúde ou numa UPA, você não vai precisar esperar várias horas até ser atendido. Um país onde você não precisa se preocupar. Na semana passada teve um cara que entrou aqui no terreno do nosso vizinho aqui. Pelos fundos. Uma nação onde você não precisa se preocupar, onde você não precisa cercar o terreno, a tua casa, ficar lá dentro com medo de que será que é essa noite que o bandido vai entrar aqui para roubar o pouquinho que eu tenho? Essa tua esperança de uma nação justa e próspera pertence a Jesus. Não pode pertencer a outro além de Jesus. Você percebe o problema agora? Para o crente não existe dicotomia. Não existe essa divisão entre a esperança no que diz respeito às coisas ditas espirituais e a esperança no que diz respeito às coisas ditas terrenas. Não, é só uma esperança e essa esperança pertence a Jesus. Não pode pertencer a outro. E talvez você se pergunte por que o João fica insistindo em falar essas coisas. Bom, eu insisto em falar acerca dessas coisas pelo seguinte: partindo desse princípio básico da cosmovisão cristã, de que todos os aspectos da vida neste mundo pertencem a Jesus e estão debaixo do governo e do senhorio de Jesus, como é que nós podemos blasfemar Jesus, atribuindo a um líder político aquilo que só pode ser atribuído a Jesus? Ele sangrou por ti. Como eu posso blasfemar de Jesus dessa forma? Já seria péssimo se fosse um incrédulo que tivesse postado isso. A gente está se aproximando agora, a gente está praticamente no final do ano, né? Hoje é 1º de dezembro, e sempre no final do ano o Porta dos Fundos faz um especial na Netflix, né? Onde eles tiram sarro do cristianismo, eles blasfemam de Jesus. Eu aposto que se o Porta dos Fundos fizesse uma sketch onde eles apresentassem Lula como Messias, como aquele que sangra pelo Brasil, os crentes se revoltariam. Os crentes entrariam na justiça para exigir que o Netflix tirasse do seu rol de programas tamanha blasfêmia. Sim, é blasfêmia atribuir ao Lula um papel messiânico, da mesma forma que é blasfêmia atribuir ao Bolsonaro um papel messiânico ou a qualquer outro, que não o próprio Jesus Cristo.
É uma blasfêmia. Então já seria péssimo se fosse um incrédulo fazendo essa postagem. Mas infelizmente, seria melhor se fosse um incrédulo. Foi um crente. Foi alguém que quando vai na igreja, confessa que Jesus morreu pelos seus pecados. Que Jesus sangrou, que Jesus derramou o seu sangue pelos seus pecados, e não somente pelos meus pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Essa pessoa colocou lá no seu Facebook acerca do Bolsonaro: ele sangrou por ti. E o resultado dessa idolatria está aí. Na semana passada, nós falamos de um indivíduo que se apresenta como capitão, pastor e capelão, que estava se coçando para pegar em armas para matar aqueles que não aceitam Bolsonaro como presidente, e ele cita como precedente bíblico o caso onde Deus ordena, através de Samuel, que Saul mate os amalequitas. Quando eu citei isso na semana passada, eu logo lembrei daquele episódio nos evangelhos em que os samaritanos não quiseram receber Jesus. E João e Tiago ficaram como esse capitão, pastor e capelão. Não, a gente vai pegar em armas. Jesus, o Senhor quer que a gente faça que nem Elias? Elias orou a Deus e Deus fez cair fogo do céu. Jesus diz: não, vocês não devem querer matar as pessoas por elas terem me rejeitado. É um pecado sério elas me rejeitarem, mas eu não vim agora trazer juízo sobre elas. Então, se nós não devemos matar aqueles que rejeitam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por que nós mataríamos alguém que rejeita um mero presidente de uma mera nação? A fonte está ali. Ele sangrou por ti, o Bolsonaro sangrou por mim. Então, se o Bolsonaro sangrou por mim, eu tenho que matar em nome do Bolsonaro. Esses crentes, essa nossa irmã que fez essa postagem no Facebook e esses muitos outros crentes que curtiram a postagem dela, eles são exemplos vivos de que se nós nos deixarmos levar por este Zeitgeist, como dizem os alemães, se nós nos deixarmos levar pelo espírito do tempo, pelo espírito da nossa época, nós não apenas nos tornaremos ingratos para com Jesus, mas nós começaremos a demonstrar a nossa gratidão a outro que não Jesus. Nós começaremos a atribuir o messianato que pertence apenas a Jesus a outros que não Jesus. Se nós nos deixarmos levar pelo espírito da época, nós nos tornaremos ingratos com relação a Jesus. E aqui é um tema interessante com relação à guerra espiritual. Né? Porque eu só não falo, mas na verdade eu venho observando nos últimos anos esse Zeitgeist, né? Esse espírito da nossa época que leva os brasileiros a idolatrar certas pessoas como salvadores da pátria. Começou com Sérgio Moro. Sérgio Moro é que vai salvar o Brasil. Ele é o cara. Ele é o cara que vai salvar o Brasil. Aí passou para o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara que vai salvar o Brasil. E agora nós temos uma divisão entre aqueles que dizem que o Bolsonaro é que vai salvar o Brasil e aqueles que dizem que o Lula é que vai salvar o Brasil. Esse é o Zeitgeist da nossa época. É isso que o espírito da potestade do ar que atua no Brasil, é isso que ele está fazendo no Brasil. Né? Ele está...
Obviamente que os principados e potestades não vão chamar a atenção das pessoas para Jesus. Né? Então para tirar a atenção das pessoas para Jesus, esse espírito da nossa época está levando a nação a buscar heróis e salvadores da pátria que são pecadores iguais a nós. E o triste é que parte considerável da igreja brasileira está adotando esse zeitgeist, está adotando esse espírito da época. Está atribuindo o papel de herói e salvador da pátria a homens pecadores como nós. Mas como disse o Paul Washer, em um outro contexto, mas se aplica aqui, ele diz que só existe um herói na história da redenção. E esse herói não é você, esse herói não é o Sérgio Moro, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é qualquer outro. Esse herói é Jesus. Só existe um salvador da pátria. Só pode ser o salvador da pátria aquele que é o salvador do mundo. Se nos deixarmos levar pelo espírito da nossa época, em vez de demonstrarmos gratidão a Jesus, nós trairemos a Jesus, nós negaremos a Jesus e nós demonstraremos gratidão a um outro Messias qualquer. Mas graças sejam dadas a Deus, porque a sua palavra e a salvação que Ele orquestrou e efetuou não nos deixam à mercê destes e quaisquer outros tipos de pecados, idolatrias e blasfêmias. Você não quer tornar-se culpado de ser ingrato a Jesus? Você não quer tornar-se culpado de trair a Jesus, de negar a Jesus e de oferecer a outro a gratidão que deveria ser oferecida apenas a Jesus? Então ouça a voz do Espírito Santo gritando aos teus ouvidos nessa noite. O Espírito Santo está gritando aos teus ouvidos nessa noite, enquanto você lê estes versos, enquanto você ouve a pregação da palavra de Deus. E o que o Espírito Santo grita aos teus ouvidos? Ele grita o seguinte: coloque toda a tua esperança em Cristo e entregue a Ele toda a tua obediência, pois foi apenas Ele que sangrou por ti e pelo Brasil. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem qualquer outra pessoa poderia fazer 1/1000º de milionésimo do que Cristo fez por você e pelo Brasil. Não coloque a tua esperança em homens semelhantes a ti. A tua esperança de um Brasil justo e próspero, porque está fora da alçada deles resolver os teus problemas e resolver os problemas da nação. Sabe por quê? Os teus problemas e os problemas da nação têm apenas uma única origem: o pecado. Você não é atendido bem quando procura o SUS por causa do pecado. Corrupção é um pecado, né? Os teus filhos estão sendo educados na escola acerca de uma sexualidade contrária à palavra de Deus por causa do pecado. Não adiantava de nada Ló chegar lá em Sodoma e Gomorra e dizer: quer saber, a partir de agora, nós vamos tornar aqui o homossexualismo proibido. Né? Não adiantava, o homossexualismo tinha tomado o coração daquelas pessoas. Os teus problemas e os problemas da nação têm apenas uma origem: o pecado.
E o Lula não pode resolver o problema do pecado, e nem o Bolsonaro podem, porque adivinha só, eles são tão pecadores quanto você. Eles não podem resolver os problemas da nação, porque o problema da nação é o pecado, e eles não podem nada contra o pecado. A pior dívida que o Brasil tem não é a dívida externa, não é a dívida interna, essa não é a pior dívida que o Brasil tem. Entendeu? As pessoas são tão preocupadas agora que o Lula vai furar o teto de gastos, o Bolsonaro também furou o teto de gastos. Essa não é a pior dívida brasileira. Sabe qual é a pior dívida brasileira? É a dívida que o Brasil tem com Deus. Essa é a pior dívida. Né? Nós lemos desse registro de dívida que é contrário a nós, que é contrário ao Brasil. Essa é a pior dívida da nação e de todas as nações. E a menos que a nação e os brasileiros reconheçam essa dívida, o Brasil vai continuar indo de mal a pior. A menos que a nação e os brasileiros, a linguagem de Paulo aqui, sejam circuncidados e recebam a vida e o perdão dos pecados, o Brasil continuará indo de mal a pior. Então, não busque a salvação da nação em meros homens tão pecadores quanto você, e nem deposite neles a tua esperança, e não entregue a eles a tua obediência. Eles não são dignos da tua obediência. E quando eu falo de que eles não são dignos da tua obediência, estou me referindo a essa obediência última, né? Porque toda autoridade vem de Deus e nós devemos obedecer. Quando eu digo que eles não são dignos da tua obediência, eu me refiro ao seguinte. Eu li ontem, isso seria cômico se não fosse trágico. Eu li ontem de pessoas que já estão há 30 dias acampados na frente de quartéis, pessoas que perderam o emprego, homens que perderam a mulher, né? Porque o cara ficou 30 dias fora de casa. O cara resolveu, quer saber, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar na frente do exército gritando, Forças Armadas, salvem o Brasil. A mulher pensou, quer saber, eu me casei com banana, o cara não quer sustentar a mim e os meus filhos, eu vou sair de casa. O cara perdeu o emprego, perdeu a mulher, está devendo dinheiro para Deus e não sei mais quem. O único que é digno de que você perca a família é Jesus. Esse é o único digno. De que a tua obediência a Ele seja tal que, se a tua mulher incrédula não aceita mais ficar contigo porque tu obedece a Jesus, isso sim é algo digno. Você perder a tua mulher porque você é tão fiel a Jesus, ou então você perdeu o teu marido porque você é tão fiel a Jesus, ou então você perdeu o teu emprego porque você é tão fiel a Jesus. Isso é digno de honra. Agora, você perder a família porque você é fiel a Lula ou Bolsonaro, isso é motivo de vergonha. Você perdeu o teu emprego porque você é fiel ao Lula ou Bolsonaro, isso só demonstra a idolatria das pessoas. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que eles não são dignos da tua obediência. Foi Cristo e apenas Ele que sangrou e morreu na cruz para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Né? Jesus já resolveu o problema do Brasil. Já foi resolvido há quase 2.000 anos atrás. Se a gente for considerar que Jesus não foi exatamente assim, mas vamos considerar que Jesus realmente morreu no ano 33 da nossa era, fazem 1990 anos, praticamente, que Jesus já resolveu o problema do Brasil. O Brasil nem existia na época como Brasil,
E Jesus já resolveu o problema do Brasil. Jesus já resolveu o problema do mundo inteiro. Foi Cristo e apenas Ele que sangrou e morreu na cruz para resolver de uma vez por todas o problema do pecado e deste modo conquistar o perdão e a vida para todos aqueles que nele creem. Então, eu sei que nenhum de vocês está fazendo isso, mas de qualquer forma eu vou falar. Em vez de se postar de joelhos diante dos muros de um quartel qualquer por aí, como você estivesse lá em Jerusalém, diante do muro das lamentações, vocês já viram, né? Os judeus lá, os judeus ortodoxos lá em Jerusalém, na frente do muro das lamentações lá, fazendo as suas orações, as suas devoções, em vez de você se postar diante dos muros de um qualquer quartel por aí, gritando, Forças Armadas, salvem o Brasil, sabe o que você deve fazer? Você deve entrar no quarto, fechar a porta, se ajoelhar diante da tua cama, e em vez de conclamar o exército, conclame o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que tem a solução. Porque quer saber? Esses generais que estão por aí, eles são tão pecadores e corruptos quanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Valdemar, entendeu? Quanto todos esses aí. Eles são pecadores, como você e eu. Eles não têm a salvação do Brasil nas suas mãos. É o Senhor dos Exércitos que tem. E você tem o privilégio não de confabular com o comandante das Forças Armadas aqui no sul do Brasil. Né? Imagina, seria uma honra você ser convidado para jantar com um general que é responsável por todas as tropas aqui no sul do Brasil. Seria uma baita de uma honra. Mas você tem uma honra melhor ainda. Maior. Você tem a honra de conversar com aquele para quem esse general aqui grande não é nada. Você tem a honra de conversar com o Senhor dos Exércitos. Então, em vez de se postar de joelhos diante dos muros de um qualquer quartel por aí, cantando Forças Armadas, salvem o Brasil, entre no teu quarto, fecha a tua porta, então ore para que haja um avivamento e um despertar na nação, para que as pessoas ouçam o Evangelho, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Porque é aí que está a salvação da nação. Compareça em oração e intercessão diante do único que de fato sangrou pela nação, que derramou o seu sangue pelo Brasil. Então levante-se, depois de ter orado, levante-se, saia do teu quarto, saia da tua casa e vá para a rua pregar. Mas não vá pregar a insurreição ao governo que será empossado em janeiro. Não, vá pregar o Evangelho. Porque seria muita hipocrisia você orar para que as pessoas creiam no Evangelho, e depois você se recusar a pregar o Evangelho às pessoas. Né? Não, ore para que as pessoas creiam e então pregue o Evangelho. É assim que você vai contribuir com a salvação da nação. É assim que você vai contribuir com a salvação da nação da ira e da maldição justas de Deus que pesam sobre este país tropical, para que de fato ele seja abençoado por Deus, né? Porque agora este país tropical não é abençoado por Deus, ele está debaixo da maldição de Deus.
trabalhe para que este país tropical, de fato, seja abençoado por Deus e que ele se torne cada vez mais belo, não pelas suas paisagens naturais, mas pela justiça e prosperidade que virão em decorrência à obediência à palavra de Deus, por parte de todas as pessoas. Quem foi que sangrou por ti? Eu ainda estou na introdução. Quem foi que sangrou pelo Brasil? Foi Jesus. Então a tua gratidão deve ser somente a Ele, deve pertencer apenas a Ele. A tua esperança deve estar apenas nele. A tua obediência deve ser prestada apenas a Ele. Ouça a voz do Espírito Santo gritando aos teus ouvidos. Coloque toda a tua esperança em Cristo e entregue a Ele toda a tua obediência, porque foi apenas Ele que sangrou por ti e pelo Brasil. Se o professor que eu tive, que me ensinou a pregar, estivesse ouvindo essa pregação, ele iria me xingar, porque ele diria: a tua introdução foi muito longa, João. Tu não pode fazer uma introdução desse tamanho, né? Mas, paciência, ele já me passou, então... ele já me passou, já me deu uma nota alta, então não preciso me preocupar com isso, né? Eu posso pregar do jeito que eu bem entendo. Nós estamos ainda no contexto do versículo 8, tá? No qual Paulo nos alerta para que nós não nos deixemos escravizar por pessoas que propagam cosmovisões que contrariam a Cristo, né? Essas cosmovisões que têm como fundamento as tradições humanas e as superstições pagãs. A única cosmovisão pela qual devemos viver neste mundo é a cosmovisão de Cristo, porque é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E sendo Cristo o lugar onde corporalmente habita toda a plenitude da divindade, segue-se que nele nós estamos plenamente supridos. Com essas poucas e pequenas frases, nós resumimos as duas últimas pregações, os versículos 8 até o 10. O versículo 10, ele enfatiza a doutrina bíblica da união do crente com Cristo, né? Quando nós vemos ali, estais perfeitos nele, ou conforme eu traduzi, por meio dele estais plenamente supridos. É necessário estar em Cristo para ter acesso a essa perfeição, ou ainda, sendo que é por meio dele que nós somos plenamente supridos, é necessário estar em Cristo para ter acesso a essa fonte inesgotável de suprimentos. A doutrina da união do crente com Cristo, dessa união espiritual, dessa união mística entre o crente e Cristo, é uma das marcas da teologia de Paulo. Essa doutrina é uma marca de Paulo, da teologia de Paulo. É uma das doutrinas preferidas dele. Isso pode ser constatado pelo número elevado de vezes que nós vemos Paulo, nas suas epístolas, usando expressões como em Cristo, com Cristo, nele, com ele. Paulo sempre está usando essas expressões, em Cristo, em Cristo, em Cristo, o que implica a união do crente com Cristo. O crente está unido a Cristo. Isso é verdade também com relação ao texto que nós temos diante de nós. Nesses poucos versos aqui que nós lemos, versículos 11 até o 15, melhor dizendo, versículo 10 até o 15, nós temos pelo menos 5 vezes Paulo fazendo referência a essa doutrina. Por exemplo, no verso 10 nós temos, estais perfeitos nele. No versículo 11 nós temos, no qual também estais. No versículo 12 nós temos 2 vezes, sepultados também com ele, uma vez, e nele também ressuscitastes. E no versículo 13 nós temos, vos vivificou juntamente com ele. Então, nesses poucos versos aqui, Paulo 5 vezes faz referência a essa doutrina, a doutrina da união mística do crente com Cristo. Então, o pano de fundo desses versos e o argumento principal de Paulo aqui, a partir do qual ele refuta a heresia de Colossos, é exatamente a doutrina da união do crente com Cristo.
E essa é a nossa deixa para nós entrarmos no versículo 11. É por estarmos unidos a Cristo que nós estamos nele, em Cristo, circuncidados. É isso que nos diz o versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Esse texto aqui ele está bem confuso. Depois a gente vai deixar ele um pouco melhor aqui de se entender. Muito se discute acerca do porquê, neste ponto da carta, neste ponto da sua argumentação, Paulo resolveu falar de circuncisão. Por que Paulo, do nada, resolveu falar de circuncisão aqui? Então, alguns intérpretes argumentam que, como a heresia de Colossos era formada por uma mistura de legalismo judaico com as tradições da filosofia e da religião grega, eles dizem que dentro desse legalismo judaico, esses falsos mestres estavam dizendo que os colossenses tinham que se circuncidar. Então, esses intérpretes dizem, é por isso que Paulo aqui cita a circuncisão. Agora, não me parece ser este o caso, porque Paulo não está combatendo a circuncisão aqui. Se a gente fosse ler Gálatas, lá em Gálatas, Paulo está combatendo a circuncisão. Lá em Gálatas, Paulo diz o seguinte, olha, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não tem valor nenhum para vocês. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, como não? Paulo estava dizendo, se vocês se circuncidarem, vocês estão negando a Jesus. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo aqui não está combatendo a circuncisão. É provável que Paulo esteja usando a imagem bíblica da circuncisão para refutar a interpretação herege daqueles falsos mestres acerca da santificação dos crentes. Aqueles falsos mestres estavam ensinando algo falso acerca da santificação dos crentes. Há 2 semanas atrás, na pregação que nós fizemos no versículo 8, nós afirmamos que toda a heresia, toda a falsa interpretação da Bíblia é sempre apresentada como a solução para um problema real ou fictício. Toda a heresia é apresentada como uma solução para um problema ou que existe de fato ou para um problema que não existe e foi inventado. No caso da heresia de Colossos, os falsos mestres que invadiram aquela igreja, eles criaram um problema fictício. O problema não existia de fato. Eles inventaram um problema. Eles disseram, olha, o problema de vocês, sabe qual é? Vocês não estão vivendo vidas santificadas. Vocês não estão vivendo no Espírito. Vocês não estão vivendo pelo Espírito. Vocês estão sendo dominados pela carne. Esse é o problema de vocês. Então eles criaram a demanda. Ontem, por alguma razão, eu estava vendo um episódio do Chaves no YouTube para matar o tempo. Eu estava com preguiça de fazer qualquer outra coisa, eu estava vendo o episódio do Chaves. E daí, nesse episódio, o seu Barriga pede para o Chaves cuidar do carro dele, que está lá estacionado fora da vila. E daí o Chaves chega, olha para o carro e diz, bem que podia ganhar um troco do seu Barriga, vou me oferecer para lavar o carro. Ele vai lá falar com o seu Barriga diz, não precisa lavar, porque eu acabei de mandar lavar o carro. Ele está limpo. Aí o que o Chaves faz? O Chaves volta lá pro carro, ele vê que tem um pouquinho de lama, de barro assim ali na calçada, ele pega e ele cria a demanda. Ele pega aquele barro e joga em cima do carro. E daí ele vai com as mãos sujas de barro lá falar pro seu Barriga, seu Barriga, tá sujo o teu carro? Aí o seu Barriga olha para as mãos do Chaves e diz, pois é, como será que ele ficou sujo, né? Então o Chaves criou a demanda para que o carro pudesse ser lavado. É isso que esses falsos mestres fizeram aqui.
Eles inventaram um problema, eles criaram a demanda para que então eles pudessem oferecer a heresia deles como solução para aquele problema que não existia. E então eles ofereceram a solução deles, uma mistura de legalismo judaizante com misticismo e superstição pagã. Eles diziam que para mortificar os desejos pecaminosos da carne, os colossenses tinham que se abster até mesmo daquelas coisas que não eram pecado. Eles diziam o seguinte: para vocês vencerem o pecado, é necessário que vocês se abstenham daquelas coisas que não são pecado. É assim que vocês vão vencer o pecado, se abstendo até mesmo das coisas que não são pecado. Paulo, ao contrário dos falsos mestres, apresenta a circuncisão como sendo o verdadeiro antídoto contra uma vida não santificada. Paulo apresenta a circuncisão como o verdadeiro antídoto contra uma vida que é vivida na carne. Mas não é qualquer circuncisão que Paulo apresenta aqui. Não é qualquer circuncisão que é o antídoto para uma vida não santificada. O verdadeiro antídoto contra uma vida não santificada não é a circuncisão feita por mãos humanas. Não. O verdadeiro antídoto contra uma vida não santificada é a circuncisão operada pelo próprio Cristo. Esse é o antídoto. Não a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão operada pelo próprio Cristo. Agora, para a gente entender o argumento de Paulo aqui, nós temos que rever rapidamente a instituição da circuncisão e como a circuncisão foi interpretada ao longo da história da redenção, como o tema da circuncisão foi tratada ao longo da história da redenção pelos diversos autores bíblicos. Como vocês devem saber, a circuncisão foi ordenada por Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. Lá Deus instituiu a circuncisão como um rito de iniciação e inserção do menino no povo da aliança. A pessoa só faria parte do povo da aliança, o menino descendente de Abraão só faria parte do povo da aliança se ele fosse circuncidado. Esse era o rito de iniciação e inserção da pessoa na comunidade da fé, na comunidade da aliança. Como a circuncisão envolve o corte do prepúcio, que é uma pelezinha do órgão masculino, as mulheres, obviamente, não eram circuncidadas. O que parece indicar que as mulheres, filhas de um casal judeu, eram automaticamente consideradas parte do povo da aliança. Não havia nenhuma cerimônia para que as meninas recém-nascidas fossem inseridas no povo da aliança. Não. Até onde eu consigo perceber, automaticamente elas já eram consideradas pertencentes ao povo da aliança. Até mesmo as mulheres que não eram judias de origem, como Raabe, por exemplo, e Ruth, elas eram inseridas na comunidade da aliança por uma simples profissão de fé. A Raabe demonstrou a sua fé como? Escondendo os espias e depois colocando aquele pano de escarlate na janela. A partir daquele momento, ela foi considerada como pertencente ao povo da aliança. Ruth voltou para Israel, ou melhor, foi para Israel, junto com a sua sogra, e lá ela professou fé no Deus de Israel, no Deus da aliança. E ela automaticamente foi considerada como pertencente ao povo da aliança. Então as mulheres automaticamente, não havia nenhuma cerimônia nesse aspecto. Já os meninos judeus, mesmo sendo descendentes de Abraão, eles tinham que participar desse rito.
para serem considerados de fato pertencentes ao povo da aliança. E quando um homem estrangeiro queria juntar-se a Israel, queria juntar-se ao povo da aliança, ele tinha que ser circuncidado também. A circuncisão, instituída como rito de iniciação e inserção no povo herdeiro da aliança que Deus fez com Abraão, ela foi reconfirmada na aliança do Sinai, por meio de Moisés. Mas já Moisés, levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, já Moisés entendeu que a circuncisão da carne, feita por mãos humanas, é apenas um símbolo físico e externo de uma realidade espiritual interna. Eu vou ler aqui algumas palavras de Moisés, em Deuteronômio 10, versículos 12 até o 20. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? O céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há, são do Senhor teu Deus. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e escolheu a descendência deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Agora, circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito, temerás o Senhor teu Deus, a ele cultuarás e te apegarás, pelo seu nome jurarás. No verso 16 aqui, Moisés ordena que o povo circuncide os seus corações. A circuncisão era algo externo, algo feito na carne do homem. Era a remoção de uma pelezinha no órgão masculino. Mas aqui Moisés diz: circuncidai os vossos corações e não sejais mais obstinados. A obstinação do povo a que Moisés se refere aqui é a tendência que o povo de Israel manifestou durante todo o êxodo de rapidamente se voltar contra Deus. Eles rapidamente se voltavam contra Deus. Eles murmuravam contra Deus, eles se rebelavam contra Deus. E essa palavra que é usada para se referir a isso, essa obstinação. Eles eram um povo obstinado pelos seus pecados, pela sua rebeldia. Moisés diz: circuncidai os vossos corações e não sejais mais obstinados. O contexto que eu li para vocês aqui, ele trata da circuncisão do coração exatamente onde Deus conclama ao povo a obedecê-lo. Deus diz: o que eu ordeno a vocês, a não ser que vocês me obedeçam? Obedeçam as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos. Enquanto o coração do povo permanecesse incircunciso, eles permaneceriam obstinados nas suas murmurações, nos seus pecados, nas suas rebeliões. Enquanto o coração deles continuasse incircunciso, eles não obedeceriam os termos da aliança, eles não obedeceriam a lei de Deus, a lei do Deus da aliança, a lei de Yahvé. Somente quando o coração do povo for circuncidado é que eles seriam capazes de
vencer a sua própria obstinação, não pela própria força deles, mas pela força que Deus deu através dessa circuncisão do coração. E então eles seriam capazes de obedecer à lei de Deus de acordo com a ordenação do próprio Deus. Então, a circuncisão da carne, feita por mãos humanas, é apenas um símbolo físico externo de uma realidade espiritual interna. E Moisés não é o único escritor do Antigo Testamento que se refere à circuncisão do coração. Jeremias também usa essa expressão. Em Jeremias 4, versículo 4, ele escreve o seguinte: circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha sobre vós como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar por causa da maldade dos vossos atos. Nem todos os israelitas que eram circuncidados na carne tinham de fato experimentado a circuncisão espiritual do seu coração. Porque, do contrário, nem Moisés e nem Jeremias ordenaria ao povo que eles circuncidassem os seus corações. O Deus da aliança, Yahvé, através de Moisés e Jeremias, ordena a todos, ordena aos israelitas os seus dias e a todas as demais pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares, inclusive a nós, que nós circuncidemos os nossos corações, para que a ira de Deus não venha sobre nós e para que nós tenhamos a capacidade espiritual de obedecermos aos termos da aliança, de obedecermos à lei de Deus. Esta é a ordem de Deus a todas as pessoas, a todos nós. O problema é que essa ordem é impossível de ser obedecida por nós, por qualquer pessoa. E a gente não deveria se espantar com isso. Deus, tudo que Deus ordena a nós é impossível a nós. Deus nos ordena que nós o amemos acima de todas as coisas. Isso é impossível para nós. Deus ordena que nós circuncidemos os nossos corações. Isso é impossível a nós. Tal operação só pode ser efetuada por alguém que não está debaixo do domínio e poder do pecado. Só alguém que não está debaixo do domínio e do poder do pecado é que pode circuncidar o seu coração. Agora, a questão é a seguinte: se existe alguém que não está debaixo do poder e domínio do pecado, essa pessoa nem precisa circuncidar o seu coração, porque o seu coração já foi circuncidado. Deus é assim. Deus age dessa forma. Deus ordena de nós aquilo que nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer. E Deus não faz isso por maldade ou por puro capricho, não. O problema não está em Deus e nas ordens que Deus dá. O problema está na nossa incapacidade. O problema está em nós, o problema não está em Deus. Essa é a maldição do pecado. O pecado nos incapacita de, por nós mesmos, obedecermos aquilo que Deus nos ordena. E é aqui que nós voltamos para o versículo 11. Sabendo da nossa incapacidade espiritual para efetuarmos essa operação espiritual, o próprio Cristo circuncidou os nossos corações. Paulo não cita aqui literalmente a expressão circuncisão do coração, mas esse tema bíblico está por trás daquilo que Paulo escreve aqui. Estando em Cristo, nós fomos circuncidados, não com um tipo de circuncisão que é feita com as mãos humanas, não com um tipo de circuncisão que qualquer rabi pode fazer em Israel. Não. Se necessitássemos apenas da circuncisão física da nossa carne, nós não precisaríamos de Cristo, porque isso poderia ser feito por qualquer um de nós. Não, estando em Cristo, nós fomos circuncidados pela circuncisão de Cristo, ou seja,
pela circuncisão que o próprio Cristo efetuou e operou em nós. E no que consiste essa circuncisão operada por Cristo? Consiste no despojo do corpo dos pecados da carne, conforme nós temos aqui na Almeida Corrigida e Fiel, ou ainda conforme a minha tradução, na remoção da natureza pecaminosa. A circuncisão física feita por mãos humanas era a remoção do prepúcio. A circuncisão efetuada por Cristo é a remoção da natureza pecaminosa. Paulo está se referindo aqui àquilo que na teologia recebe o nome de regeneração. Regeneração, que nada mais é do que o novo nascimento do qual Jesus fala lá em João capítulo 3. É disso que Paulo está falando aqui. Do novo nascimento. Ser feito uma nova criatura. Ser regenerado pelo Espírito Santo. Paulo usa a linguagem dessa circuncisão espiritual para se referir à regeneração e ao novo nascimento em outros lugares também. Por exemplo, em Romanos 2, 28 e 29, Paulo diz o seguinte: porque o judeu não é aquele que é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Judeu é quem o é no interior. Paulo está dizendo que nós somos judeus. O verdadeiro judeu é aquele que tem o seu coração circuncidado. O verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado na sua carne. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no seu coração. Judeu é quem o é no interior, e a circuncisão que é do coração, é realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E também em Filipenses 3, versículos 1 a 3. Meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos do Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? A falsa circuncisão é a circuncisão operada pelas mãos humanas, né? Porque a partir do momento em que Cristo veio circuncidando as pessoas, a circuncisão instituída por Deus lá em Gênesis 17, ela se torna falsa. Cuidado com a falsa circuncisão. Por quê? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós o que servimos a Deus, não na carne. Nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A circuncisão do coração, a regeneração, o novo nascimento, nada mais é do que a operação do Espírito Santo pelo qual ele cumpre na vida de uma pessoa as promessas da nova aliança. As promessas da nova aliança são as seguintes, segundo a citação que o escritor de Hebreus faz de Jeremias 31, versículos 31 a 34. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Oh, mas nós não somos Israel. Não, nós somos o verdadeiro Israel, nós somos os verdadeiros judeus. Por quê? Porque a nossa circuncisão não é a circuncisão da carne. A nossa circuncisão é a circuncisão do coração. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Né? É isso que João fala lá na sua epístola, naquele texto que foi lido no domingo, acerca dos filhinhos. Os filhinhos, até a pessoa mais imatura no reino de Deus, ele conhece a Deus. Ele não conhece na mesma profundidade que o jovem, ele não conhece na mesma profundidade que o pai, mas ele conhece a Deus. Né? É o cumprimento da nova aliança. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles, desde o crente que se converteu agora, aquele que foi inserido agora no reino de Deus, o filho de Deus mais imaturo do mundo, agora essa pessoa conhece a Deus. Nela se cumpre
a promessa da nova aliança. Ninguém precisa dizer a ela, conhece ao Senhor, porque ela já conhece a Deus. Jesus já apresentou Deus a ela. Ninguém terá de ensinar ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com as suas obras más, e não me lembrarei mais de seus pecados. Segundo Moisés e Jeremias, o objetivo da circuncisão do coração era para que o povo recebesse o perdão dos pecados e tivesse condição espiritual de obedecer à lei de Deus. E as promessas da nova aliança são as mesmas. Aquela lei externa, gravada em tábuas de pedra, ela vai ser gravada na mente das pessoas, ela vai ser gravada no coração das pessoas, para que o desejo de obedecer à lei de Deus não seja algo imposto de fora para dentro. Não, vai ser algo que vem de dentro para fora. Enquanto a lei estava gravada em pedras, era uma imposição de fora para dentro. Mas a partir da nova aliança, essa circuncisão do coração, agora é um desejo que vem de dentro para fora, porque a lei de Deus foi escrita na mente, a lei de Deus foi escrita no coração da pessoa. Ou ainda, usando a linguagem do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel não cita literalmente a nova aliança, ele não cita literalmente essa expressão, mas a forma como ele se expressa, dá para entender que ele está se referindo à nova aliança. Ele diz que Deus colocaria o seu povo, ou melhor, o seu espírito dentro do seu povo e trocaria aquele coração de pedra no coração de carne. Se você está em Cristo, o teu coração foi circuncidado por Cristo. Ou seja, o próprio Cristo extirpou de ti, do teu coração, aquela natureza pecaminosa que te mantinha escravizado ao pecado. Jesus extirpou isso do teu coração. Se você está em Cristo, você foi circuncidado por Cristo. O próprio Jesus foi no teu coração e extirpou do teu coração a natureza pecaminosa. Parafraseando aquele quadro meio sem graça do Zorra Total, essa natureza pecaminosa não te pertence mais, porque Jesus extirpou, Jesus circuncidou isso do teu coração. Jesus removeu isso do teu coração. Se você está em Cristo, o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, escreveu no teu coração e na tua mente a lei de Deus. Ou seja, você agora tem condições espirituais para obedecer à lei de Deus, para obedecer os termos da aliança. Os meninos judeus eram inseridos na comunidade da aliança por meio da circuncisão. Você foi inserido na comunidade da nova aliança pela circuncisão operada por Cristo. E agora você pode obedecer aos termos da aliança. Os termos da aliança são a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Isso quer dizer que se você está em Cristo, você não tem mais desculpas para o teu pecado. Você não tem mais desculpas para a tua desobediência. Se você está em Cristo, você não pode dizer aquilo que o Senhor ordena para mim é impossível para mim cumprir. Era impossível para te cumprir enquanto você estava fora de Cristo. E atenção, não é porque era impossível de você cumprir que você estava isento de cumprir. Não. Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É impossível que as pessoas se arrependam por si mesmas, mas ainda assim Deus ordena que todos se arrependam.
É impossível que as pessoas circuncidem os seus corações, mas Deus ordena que as pessoas circuncidem os seus corações. Na verdade, você nunca teve desculpa. Você nunca teve desculpa para o pecado, você nunca teve desculpa para desobedecer à lei de Deus. Nem mesmo antes de você ter o teu coração circuncidado por Jesus. Nem mesmo antes de você ter sido regenerado, você não tinha desculpa. Se você não tinha desculpa antes, agora muito menos. Porque agora juntou a fome com a vontade de comer. Agora se antes você não tinha desculpa, agora é que você não tem desculpa menos. Mesmo, desculpa. Estando em Cristo, você não tem nenhuma desculpa para os teus pecados, nem para as tuas desobediências à lei de Deus, exatamente porque Jesus te salvou de forma completa e perfeita. Estando em Cristo, o teu coração foi circuncidado, ou seja, o próprio Jesus extirpou de você a natureza pecaminosa, te libertando da escravidão, do pecado, mas muito mais do que isso. Porque conforme o versículo 12, estando em Cristo, você está unido a Cristo na sua morte para o pecado e está unido a Cristo na sua ressurreição para viver para Deus. Versículo 12. Sepultados com Ele no batismo, você está unido com Jesus na sepultura, tá? Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Você está unido, você está junto com Jesus na tumba e você está junto com Jesus na ressurreição dos mortos. Você está junto com Jesus na cruz, você está junto com Jesus na tumba, você está junto com Jesus ressuscitando dentre os mortos, você está junto com Jesus assentado à destra de Deus nos céus, tendo por debaixo dos teus pés todo o principado e potestade. Você está unido a Cristo. Antes de prosseguirmos, eu me sinto obrigado a fazer uma observação aqui. Uma observação rápida. Eu devo muito à teologia presbiteriana e a muitos teólogos e mestres presbiterianos, porque foi numa faculdade de teologia presbiteriana que eu obtive as duas graduações em teologia. E por que eu digo, por que eu me sinto obrigado a dizer isso? Eu me sinto obrigado a dizer isso porque nesse texto eu sou obrigado a discordar dos meus mestres e professores. A teologia presbiteriana enxerga nos versículos 11 e 12 a base teológica para o batismo infantil. Os presbiterianos batizam seus filhos recém-nascidos. E eles enxergam nesses dois versículos aqui a base teológica para fazer isso. Eles veem nesses dois versículos aqui o batismo, né? No versículo 12 é citado o batismo, sepultados com ele no batismo. Eles veem aqui o batismo como sendo um rito que substitui a circuncisão. O judeu, ele não esperava o seu filho ter idade suficiente para professar fé no Deus da aliança, para então circuncidar o seu filho. Não, né? Seu filho de 8 anos era levado lá para ser circuncidado e ele era considerado participante do povo da aliança. Não era necessário que aquele menino tivesse idade suficiente para entender acerca do pecado e tudo mais. Sim? 8 dias, desculpe. Ele era circuncidado ao 8º dia.
não se esperava que ele crescesse até ter idade suficiente para entender acerca do pecado, acerca de Deus, ouvir acerca de como Deus foi até o Egito e libertou eles da escravidão do Egito, como Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Não esperava nada disso. Ao 8º dia ele era circuncidado. Então os presbiterianos veem aqui o batismo como sendo uma substituição à circuncisão. Bom, se o judeu não precisava esperar que o seu filho tivesse idade suficiente para circuncidá-lo, eu também não preciso. É assim que eles raciocinam. Agora, eu não creio que o que Paulo escreve aqui dê suporte a essa interpretação. Porque no versículo 11, Paulo não está se referindo à circuncisão tal como ele ordenou a Moisés. Né? Já te acabou de ver isso. A circuncisão que Paulo cita aqui no versículo 11 não é aquela circuncisão que Paulo ordenou a Abraão lá em Gênesis 17. Não, a circuncisão que Paulo cita aqui é o desenvolvimento do entendimento do significado da circuncisão feito por Moisés e por Jeremias, a circuncisão do coração. É isso que Paulo se refere aqui. Além do mais, Paulo enfatiza no verso 11 que essa circuncisão do coração, a circuncisão de Cristo, ela não é feita por mãos humanas. Então me parece improvável que, ao enfatizar a exclusividade da ação divina na circuncisão de Cristo, ao descartar de forma cabal a participação humana, quando ele diz não feito por mãos humanas, me parece improvável que Paulo equivalesse essa circuncisão que não é operada por mãos humanas ao batismo que é operado por mãos humanas. Quantos aqui foram batizados nas águas? Vocês foram batizados nas águas por mãos humanas. Né? Teve alguém que pegou vocês e submergiu vocês na água, depois trouxe de volta. Vocês foram batizados por mãos humanas. Então me parece improvável que Paulo pegue a circuncisão que não é operada por mãos humanas e equivala essa circuncisão ao batismo que é operado por mãos humanas. Não me parece que Paulo faria esse tipo de coisa. E como os presbiterianos não creem, eles não creem na regeneração batismal. Existem pessoas que creem na regeneração batismal. O que é regeneração batismal? É a crença de que quando a pessoa é batizada, ela é regenerada. Ela nasce de novo quando ela é batizada. Isso é regeneração batismal. Não, os presbiterianos não creem na regeneração batismal. Os católicos creem. O catolicismo romano crê na regeneração batismal. A pessoa, quando ela é batizada, naquele momento, o coração dela é mudado. Usando a linguagem de Paulo aqui, no momento que a criança, filho de um casal católico, é batizado, de acordo com a teologia católica, o coração daquela criança é circuncidado no momento do batismo. Os presbiterianos não creem dessa forma. Então, como os presbiterianos não creem na regeneração batismal, não há como fazer a ligação entre o batismo, que é operado por mãos humanas, que é feito por mãos humanas, com a circuncisão, que não é operada por mãos humanas. E sim por Jesus, né? Então, ainda que eu deva muito à teologia presbiteriana, aqui eu sou obrigado a discordar deles. A relação de equivalência aqui é entre a circuncisão do coração, operada por Cristo, e o batismo no corpo de Cristo. Paulo aqui não está, quando ele fala sepultados com ele no batismo, esse batismo aqui não é o batismo das águas. Esse batismo aqui é o batismo no corpo de Cristo. É o batismo no corpo de Cristo, do qual o batismo nas águas é apenas símbolo. O batismo nas águas é apenas símbolo de algo que já aconteceu antes. É apenas um rito externo de algo que já aconteceu.
no coração da pessoa. A pessoa foi batizada no corpo de Cristo, ou seja, ela foi inserida no corpo de Cristo. Porque a única forma de nós estarmos ligados a Jesus, unidos a Cristo, é se nós formos inseridos no seu corpo. Quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos unidos a Cristo e a todos aqueles que em Cristo estão. Nós somos unidos não apenas a Cristo, mas também a todos aqueles que em Cristo estão. Ou seja, por esse batismo, o Espírito Santo nos une a Cristo, de modo que tudo aquilo que Cristo experimentou e vivenciou, nós também experimentamos e vivenciamos. Por isso que eu disse antes, nós estamos crucificados com Cristo, nós estamos pregados com Cristo na cruz, nós estamos enterrados com Cristo na tumba, nós estamos ressuscitados com Cristo e nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestes. E se vocês estão lendo a Bíblia com alguma frequência, vocês estão reconhecendo coisas que Paulo afirma. Por isso que eu disse antes, a doutrina da união do crente com Cristo é uma das doutrinas preferidas de Paulo. Nós estamos unidos a Cristo em tudo. Tudo aquilo que Cristo viveu e experimentou, nós vivemos e experimentamos. Mas o ponto de Paulo aqui, em Efésios, Paulo fala que nele nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque Cristo está assentado nas regiões celestiais. Mas o ponto de Paulo aqui não é esse. O ponto de Paulo aqui é que nós estamos unidos a Cristo na sepultura e na ressurreição. Ou seja, nós estamos mortos com Cristo e nós somos trazidos para a vida novamente com Cristo. Assim como Cristo está morto para o pecado, nós estamos mortos com Ele para o pecado. E estamos sepultados com Ele. Nós estamos mortos para o pecado. E assim como Cristo foi ressuscitado para viver para Deus, nós fomos ressuscitados com Ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos com Jesus mortos para o pecado e com Jesus nós estamos vivos para viver para Deus, conforme Paulo escreveu lá em Romanos 6, que é um texto paralelo a esse aqui, onde Paulo usa o mesmo tipo de linguagem. O mesmo poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está disponível para você, para que você viva para Deus em obediência à sua lei. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para darmos um tratamento adequado aos versículos 13, 14 e 15. Isso vai ficar para a semana que vem. Nós vamos agora, rapidamente, aplicar a nós e ao Brasil tudo aquilo que nós ouvimos até agora. Sendo que estamos em Cristo, nós não temos nenhuma desculpa para os nossos pecados e nem para as nossas desobediências a Deus. Na verdade, nem antes mesmo de estarmos em Cristo, nós tínhamos desculpa para os nossos pecados e desobediências. Porque mesmo antes de estarmos em Cristo, Deus já nos ordenava que circuncidássemos os nossos corações para que então obedecêssemos a sua lei. Como nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados, Cristo Jesus teve misericórdia de nós. E na sua misericórdia, aquele no qual sempre habitou a plenitude da divindade, ele veio até nós e se fez homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas e tentações, sem, no entanto, cometer pecado algum. E ele veio até nós e em nosso lugar ele viveu a vida dos justos e ele morreu a morte
dos pecadores. Ele morreu a nossa morte debaixo da maldição e da ira de Deus, para que nós fôssemos livres da maldição e da ira de Deus, para que assim nós recebêssemos as bênçãos de Deus. E então, por meio do seu Espírito Santo, ele circuncidou os nossos corações, extirpando de nós a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, nos libertando assim da escravidão do pecado. Mas não apenas isso. Pelo seu Espírito Santo, ele escreveu nos nossos corações, nas nossas mentes, a lei de Deus para a amarmos e a obedecermos em todas as circunstâncias da vida. Pelo seu Espírito Santo, nós fomos unidos a ele de modo que a morte de Cristo é a nossa morte e a ressurreição dele é a nossa ressurreição para uma nova vida em obediência a Deus. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que está disponível para que vençamos as tentações e aos pecados e para que obedeçamos a Deus. É isso que diz o versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo, opera em nós, para que nós vençamos as tentações e obedeçamos a Deus. E é aqui que talvez esteja a raiz para os nossos problemas na área da santificação. E quando eu falo nossos problemas, aqui eu falo de nós e de toda a igreja brasileira. Porque nós não confiamos no poder de Deus. Esse poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo está disponível a nós para que nós vivamos para Deus, para que nós vençamos o pecado e obedeçamos a Deus. Nós não confiamos no poder de Deus para vencermos o pecado e as tentações e obedecermos à lei de Deus. De muitas maneiras, nós somos semelhantes aos falsos mestres que invadiram a igreja de Colossos. Nós confiamos naquilo que nós mesmos podemos fazer. E é por isso mesmo que, mesmo depois de termos sido circuncidados pelo próprio Cristo, mesmo depois de ele ter extirpado dos nossos corações a natureza pecaminosa que nos escravizava ao pecado, mesmo depois disso, nós nos sentimos impotentes diante do pecado. Nós devemos, com ousadia, nos aproximarmos, nos apresentarmos diante do trono da graça, em oração, para que sejamos socorridos em tempo oportuno, nas tentações e nas provações. E então, depois de haver orado, conclamando esse poder a nosso favor, a nossa oração deve ser mais ou menos como a oração de Eliseu, depois que Elias foi tomado por Deus. Elias pega o manto, ou melhor, Eliseu pega o manto de Elias e ele chega diante do Rio Jordão e ele diz: onde está o Senhor Deus de Elias? E então o Rio Jordão se abre e ele atravessa. A gente deve conclamar esse poder de Deus. Ele está à nossa disposição, né? Então a gente deve em oração dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê esse poder, eu preciso desse poder para vencer o pecado, para obedecer ao Senhor. Onde está esse Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Isso é orar com ousadia.
É claro que a ousadia, quando não há sinceridade na oração, a ousadia se torna em prepotência. Né? Quando não há um desejo de fato de ter uma vida santificada, essa ousadia se torna em prepotência, se torna em algo arrogante. Mas quando há um desejo de fato de obedecer a Deus, Deus gosta desse tipo de oração. O Senhor disse que esse poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, foi esse poder que me deu vida. Então eu preciso desse poder para viver em obediência ao Senhor. Então, depois de havermos orado, conclamando o poder de Deus a nosso favor, nós devemos nos levantar e, num ato de fé, nós devemos resistir à tentação e o pecado. Porque a gente nunca vai conseguir resistir à tentação e ao pecado se a gente não começar a resistir à tentação e ao pecado. É necessário começar a resistir à tentação e ao pecado. Num ato de fé. Num ato de que eu creio que quando eu estiver no meu limite, Deus vai me suprir com aquele poder que eu preciso. Num ato de fé em Deus e em tudo que Ele fez por você a favor de Cristo, se aproprie do poder de Deus e simplesmente comece a obedecer a Deus. Você não vencerá o pecado se abstendo daquelas coisas que não são pecado. Não é assim que você vence o pecado. Dentro de 2 semanas, se Deus quiser, nós vamos pregar acerca disso. Nós vamos chegar nos versículos onde Paulo afirma isso. Você não vence o pecado se abstendo das coisas que não são pecado. Você vence o pecado obedecendo aquilo que Deus ordena. Você vencerá o pecado se apropriando do poder de Deus por meio da oração e então colocando em prática a palavra de Deus pela tua obediência aos seus mandamentos e leis. Você diz estar em Cristo, né? É isso que você diz. Você diz que está em Cristo. E estando em Cristo, você foi circuncidado por Ele. Correto? Então, este mandamento de Deus é para você. O que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu te ordeno para o teu bem? O céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há, são do Senhor teu Deus. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais, os amou e escolheu a descendência deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai o vosso coração. Ó, isso aqui Jesus já fez por você. Jesus já circuncidou o teu coração. Então, esse texto aqui de Moisés, em Deuteronômio 10, versículos 12 ao 20, é para você. Estando você em Cristo, esse é o mandamento de Deus para você, que você, pelo poder de Deus, pelo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo, você vença as tentações, os pecados e obedeça às suas leis. Mas esse mandamento de Deus não é apenas para você que está em Cristo. Esse mandamento é para todos. Esse mandamento é para todos, inclusive para aqueles que ainda não tiveram os seus corações circuncidados por Cristo. É para todos, mesmo aqueles que não estão em Cristo. É por isso que a tua esperança não deve estar no político A ou B. A tua esperança com relação ao Brasil.
porque nenhum deles é capaz de extirpar do Brasil a causa dos nossos problemas. Nenhum deles é capaz de extirpar isso do Brasil. A pobreza, a saúde pública precária, a economia instável, a violência fora de controle, as imoralidades sexuais de toda ordem, tudo isso é causado pelo pecado. Não vai ser político A, político B que vai resolver o problema, porque eles não podem resolver o problema do pecado, eles não podem extirpar do coração da nação brasileira, vamos falar dessa forma, a natureza pecaminosa. A lei de Deus promete bênçãos unicamente para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, mas para aqueles que desobedecem a Deus, a estes, a lei de Deus promete apenas a maldição. De nada adianta termos o presidente A ou B, porque a nação feliz não é aquela cujo presidente é o fulano ou o beltrano. Né? O salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é Yahvé. E a prova de que Yahvé é o Deus determinado, é o Deus de determinada nação, é a obediência dessa nação aos mandamentos de Yahvé. Yahvé, o Deus da aliança, será o Deus do Brasil quando o Brasil começar e continuar a obedecer aos termos da aliança. Quando o Brasil começar e continuar a obedecer os mandamentos de Yahvé. Algumas semanas atrás, quando nós pregamos os versículos 6 e 7 aqui de Colossenses 2, nós aprendemos que o título Senhor, aplicado a Cristo Jesus, é a palavra grega Kyrios, a mesma palavra que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, usa para se referir ao nome próprio de Deus, Yahvé. Na Bíblia hebraica, o nome próprio de Deus, o nome da aliança, o nome do Deus da aliança é Yahvé. Na Bíblia hebraica grega, ou melhor, no Antigo Testamento grego, o nome do Deus da aliança é Kyrios. Ou seja, o Yahvé do Antigo Testamento é o mesmo Kyrios do Novo Testamento. Cristo Jesus, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é o Yahvé encarnado, ele é o Deus homem. Portanto, Yahvé, o Deus da aliança, será o Deus do Brasil apenas quando o Brasil começar a continuar a obedecer aos mandamentos ordenados por Cristo Jesus, o Senhor, o Yahvé encarnado. Não é à toa, então, que antes de subir aos céus, Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra, portanto, discipulai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos ordenei. O propósito de Jesus aqui na grande comissão é que todas as nações sejam felizes. Esse é o propósito de Jesus na grande comissão. Feliz é a nação cujo Deus é Yahvé. Feliz é a nação cujo Deus é o Yahvé que se fez homem. Feliz é a nação cujo Deus é Yahvé e demonstra que tem em Yahvé, o seu Deus, a obedecer os seus mandamentos. Jesus diz: discipulai as nações, batizando-as e ensinando-as elas a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. O propósito de Jesus, a grande comissão, é que todas as nações sejam felizes. Todas as nações tenham a Ele como Deus. É o propósito eterno de Deus que Jesus seja o Deus da China, da Índia, da Coreia do Norte, de Cuba, de Venezuela e até mesmo do Brasil.
E você recebeu de Deus o privilégio de participar da execução desse propósito eterno de Deus. É por isso que o teu Deus e Senhor ordenou que você discipule o Brasil. Ordenou que você ensine o Brasil a obedecê-lo em todas as coisas. Você deve deixar os mortos enterrar os mortos. Que aqueles que estão mortos nos seus pecados, que sejam eles na frente dos quartéis, dizendo salve a nossa nação. Eles estão mortos, eles não sabem de nada, eles não sabem que as forças armadas não podem fazer nada pela nação. Mas você tem conhecimento melhor do que isso. A tua missão é muito mais importante do que conclamar as forças armadas. A tua missão é conclamar o Senhor dos exércitos. Essa é a tua missão. A tua missão não é chamar as forças armadas para intervirem no Brasil. A tua missão é conclamar o Senhor dos exércitos para que Ele intervenha no Brasil, trazendo salvação aos brasileiros. Essa é a tua missão. Que aqueles que não conhecem o poder de Deus, esse poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que eles conclamem as forças armadas contra os poderes constituídos. Você não, você conhece o poder de Deus, né? Quer dizer, você diz estar em Cristo. Você deve conhecer o poder de Deus. A tua missão é mais importante do que isso. A tua missão é, por meio da oração e intercessão, conclamar o poder de Deus, pelo qual Deus ressuscitou a Cristo, para que esse poder haja na nação, trazendo um avivamento verdadeiro. A nação não acordou porque ela está diante dos quartéis. A nação continua dormindo, entendeu? Esse é apenas o zeitgeist, o espírito da nossa época, nos levando a buscar em homens semelhantes a nós a salvação da nação. O verdadeiro despertamento espiritual vai surgir quando no Brasil se cumprir aquilo que está no versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Imagina isso aqui se cumprindo no Brasil. Esse é um verdadeiro despertamento espiritual, entendeu? Ficar na frente de quartel é simplesmente ficar falado pelo sono do diabo, guiando o brasileiro nesse zeitgeist que tomou o Brasil nessa última década no Brasil, de ficar buscando em homens os heróis da nação e os salvadores da pátria, como eu disse antes na introdução. Sérgio Moro, Bolsonaro, Lula, em 2006 vai ser outro que vai ser o salvador da nação, porque o Lula não vai resolver o problema, entendeu? E daí depois em 2010 também vai ser outro, porque esse outro aí também não vai conseguir, entendeu? Enquanto Jesus não for efetivamente o Deus do Brasil, o Brasil não será uma nação feliz. A tua missão, então, é por meio da oração e intercessão, conclamar o poder de Deus, não as forças armadas, não, a força de Deus, o poder de Deus, para que a pregação do Evangelho, o reino do seu Filho amado, transforme a nação. Porque você não pode compartimentalizar a tua fé.
Você não pode dizer, não, com relação à minha santificação pessoal, com relação à transformação do meu caráter, eu confio no poder de Deus. Mas com relação à transformação da nação, daí eu não confio no poder de Deus. Daí Deus é fraco demais para transformar a nação. Ou o poder de Deus é suficiente para salvar você e salvar a toda a nação, ou então o poder de Deus não serve para nada. Né? Ou ele serve para você e para todo mundo, ou então ele não serve para nada. E a escolha é tua. Né? É você que vai dizer isso. É você que vai dizer, o poder de Deus é suficiente para mim e também para o mundo inteiro, para a nação inteira, ou o poder de Deus não é suficiente para nada. Quem foi que sangrou por ti? Quem foi que ficou pendurado na cruz por ti, que derramou sangue por ti? Quem foi que sangrou pela nação brasileira? Se foram as Forças Armadas, se foi o político A ou B, então sinta-se à vontade para entregar a eles a tua gratidão, a tua esperança e a tua obediência. Se foram eles que sangraram por você, então é a eles que você deve obedecer, é a eles que você deve depositar toda a esperança. Né? Até quando cocheareis entre dois caminhos? Agora, se você confessa que quem sangrou por você foi Jesus, então entregue a Ele e somente a Ele a tua gratidão. Não seja como aquela pessoa que se tornou grata à pessoa errada. Não, seja grato à pessoa certa. Entregue a Ele a tua gratidão, entregue a Ele a tua esperança, entregue a Ele a tua obediência. Eu sei que nenhum de vocês está fazendo isso, mas de qualquer forma eu vou citar. Não perca a tua família por causa de Lula ou Bolsonaro. Se você tiver que perder a família, perda a tua família porque você é tão obediente a Jesus e a tua família não quer obedecer a Jesus. Isso sim é digno. Agora, perder a família, perder amigos por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, isso é indigno até dos incrédulos e se torna mais indigno ainda dos crentes. Entregue a Cristo e somente a Ele a tua gratidão, a tua esperança e a tua obediência, porque ou Cristo é tudo para você, ou então Ele não é nada. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ele não aceita ser alguma coisa ali no meio, um mais ou menos. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. E se Ele é tudo para você, então viva de acordo com essa confissão de fé. Demonstre que Ele é tudo para você. Demonstre que a tua esperança de uma nação feliz, de uma nação justa e próspera, pertence a Ele. Pregue o Evangelho. Ore pelo avanço do reino de Deus no Brasil. É assim que você vai demonstrar que Ele é tudo. O Brasil está debaixo da maldição de Deus, mas essa maldição já foi quebrada na cruz.
O Brasil só continua debaixo da maldição porque ainda não houve arrependimento da nação. E, obviamente, quando nós falamos de arrependimento da nação, nós estamos falando do arrependimento dos indivíduos que compõem a nação. Porque o que é discipular as nações, se não discipular os indivíduos que formam as nações? A maldição só continua sobre o Brasil porque a nação como um todo ainda rejeita Jesus. A maldição já foi quebrada. Não é preciso quebrar maldição alguma. Cristo quebrou toda a maldição, porque quem amaldiçoa não é o diabo, quem amaldiçoa é Deus. Quem amaldiçoa é Deus, né? Deus amaldiçoa aqueles que desobedecem a Ele. Então a maldição, ela é quebrada apenas por aquele que cumpre toda a justiça da lei, Jesus. Ore e trabalhe para que a maldição do Brasil se desfaça pela conversão dos brasileiros. Ore e trabalhe para que, assim como Cristo, pela sua graça, circuncidou o teu coração, o coração da nação também seja circuncidado. Para que, assim como você está sepultado com Cristo e foi trazido de volta à vida com Cristo, o mesmo ocorra com a nação. Quem foi que sangrou por ti? Quem foi que sangrou pelo Brasil? Foi Jesus? Então a tua gratidão pertence a Ele, a tua esperança deve estar apenas nele, a tua obediência deve ser apenas a Ele e a ninguém mais. Coloque toda a tua esperança em Cristo e entregue a Ele toda a tua obediência, pois foi apenas Ele que sangrou por ti e pelo Brasil. Amém.